Oi, tudo bem? Aqui é a Miss Scarlett e hoje eu vim trazer para vocês o nosso Por Trás das Máscaras. E os nossos convidados especiais de hoje, temos aqui a Paty. Tudo bem? E o Fê. Nossa, é um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Claro. Fiquei bem feliz do convite. A gente tá se conhecendo um pouquinho melhor agora, né? Conheci bastante pelas redes. Acompanho bastante vocês. Principalmente, né, pela Paty. A Paty hoje é muito conhecida como a Hot Wife. E aí eu quis trazer vocês pra gente explicar como é que funciona essa questão, né, do relacionamento de vocês. Traz uns fetiches mais polêmicos. E eu quero entender um pouquinho mais como que é. Então conta pra gente como é que vocês começaram, né? Um pouquinho primeiro do casal e depois a gente fala mais do conteúdo. Então, a gente começou lá no início do nosso namoro, do nosso relacionamento, né? Falando sobre desejos, fantasias, fetiches que a gente tinha vontade, porque a gente começou a namorar muito cedo, né? Quando a gente era muito novo. E a gente viu que a gente se gostava muito e tinha muita coisa que a gente não tinha feito ainda. E que a gente tinha curiosidade, né? E a gente pensou, cara, se a gente tiver que terminar o nosso relacionamento para poder experimentar tudo que a gente não viveu ainda, por que não fazermos algo junto, né? E ali foi começando a falar de uns desejos que ele tinha, né? Então eu era muito ciumenta na época, eu pensei que ia ser mais difícil, assim, mas depois que a gente provou as primeiras experiências, a gente não saiu mais. Tá, então o Fê que trouxe mais a ideia Foi. do começar. E foi como é até uma curiosidade. Você, homem que trouxe pro relacionamento, que ela não era, tem muita dúvida, né, dos homens. Como é que eu faço pra levar isso pra minha esposa de uma maneira mais tranquila, que ela não vai sair correndo? Como é que tu fez? Pá. Primeira coisa, né? Muita conversa, né? Primeira coisa. Segunda coisa, confiança. Se o cara vive aprontando, se o cara já tem um passado nebuloso e ia chegar com esse papo, ela vai correr. Então, assim, foi muita conversa minha e da Paty. Tipo, trocar ideia mesmo, realmente, assim, aberto do que a gente curtia, o que a gente não gostava, de coisas que já tinham feito em outros relacionamentos, né? O que a gente já tinha feito, o que a gente ainda não tinha feito. E aí foi surgindo, foi chegando no caminho de dizer assim, tá, então vamos provar isso, vamos provar aquilo, não vamos Legal. provar nada, sabe? E aí a gente foi pra nossa primeira experiência, que era o homenagem feminino. Mas o homenagem feminino foi porque era muito mais fácil, naquele exato momento, a gente conseguir uma menina, dentro das opções que a gente Sim. tinha, do que um homem. Entendi. Até isso depois que você foi aflorando, né? Mas hoje, do relacionamento, vocês também têm essa questão, né? De ser a hot wife. O que é ser uma hot wife? E como é que é isso pra vocês? Como é que começou essa parte de vocês no relacionamento? É que tudo foi surgindo muito naturalmente, assim, pra nós, né? Quando a gente começou ali, a gente começou fazendo homenagem, né? Que foi, o Fê falou que tinha vontade de saber como é que seria ter duas mulheres ao mesmo tempo, né? Eu falei, então eu também quero provar para saber como é que é ter dois homens ao mesmo tempo. E como o Fê falou ali no momento, foi muito mais fácil conseguir uma mulher para realizar primeiro do que o homem. Mas quando a gente provou, teve a experiência, né, masculina, ali o Fê descobriu que ele tinha um desejo, ele descobriu algo nele que era de observar, de ver eu tendo prazer com outra pessoa, né? Uhum. E no começo eu achei super estranho. Eu pensei, será que ele não me ama, né? Como é que é esse negócio dele ficar só me olhando? Eu me senti estranha no início, né? Porque eu tava lá me divertindo com outra pessoa e eu olhava, ele tava parado, sabe? Só admirando. Só observando.
Mas, como ele falou, né? Tudo para nós funciona muito na questão da conversa. Uhum. Então a gente conversou sobre isso, ele me falou que ele estava super confortável com a situação, que ele descobriu que ele gostava daquilo, né? E ali que foi surgindo a Hot Wife, né? Porque daí ele foi descobrindo que ele tinha o desejo de cuckold também, né? No início foi bem difícil, assim, né? Porque daí eu ficava sempre com aquele pezinho, tá, mas será que ele não me ama mais, né? Nas primeiras vezes, tu chegou alguma vez ter ciúme na hora que tu viu? Sim, eu sempre falo, meu, que no momento que tu não tiver mais ciúme pela tua parceira, aí o relacionamento acabou de fato. Então, assim, só que aí é que tá a questão. Eu tenho ciúme por situações, não por pessoas, sabe? Então, tipo assim, uma coisa que eu odeio é ser excluído do rolê. Por mais que muitas vezes eu prefira participar, não participar, assistir, Uhum. eu quero que o cara que esteja ali, ele saiba que o marido está ali, né? Uhum. E um erro de muitos solteiros é isso, é tipo ignorar o marido e sair direto pra mulher. Então, o Total. cara tem que conversar, o cara tem que trocar uma ideia comigo, então, né, a gente conversar. Se for uma pessoa que eu simpatizei com essa pessoa, não vai ter problema nenhum, pode se divertir à vontade com a Paty. Sim. Agora, se é uma pessoa que eu já senti que, tipo, sai daqui, que eu só quero saber dela, Nossa. pode até acontecer de rolar ali na hora, mas quando a gente sair do quarto, eu vou dizer pra Paty, acabou. É isso aí, acabou. Então, a minha questão de ciúmes é muito mais com situações do que com pessoas, assim. Apesar de eu já ter tido ciúme com pessoas, né?